Fala galera, tudo bem? Bora para a nossa correção da nossa atividade da semana diagnose, lá do dia 8 de fevereiro, né? Nossa revisão aí de movimento uniformemente variável e parte inicial aí de cinemática, né? Velocidade média, aceleração, né? E conceitos de cinemática. Então bora lá. Nosso primeiro é uma conversão de velocidades. Como é que eu faço conversão de velocidades? Basta a gente lembrar da nossa regrinha. Qual é a nossa regrinha? Nossa regrinha é assim, ó. Toda vez que eu tenho quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu estou fazendo o processo inverso, metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Bora. Olha só, letra A, 36 km por hora em metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. O que dá? 10 metros por segundo. Então, olha só aí, ó, 36 km por hora em metros por segundo é 10 metros por segundo. Não é outra velocidade, é a mesma velocidade. Bora! 50 metros por segundo em quilômetros por hora. Regrinha, metros por segundo para quilômetros por hora. Só a gente multiplicar por 3,6. O que vai me dar 180 quilômetros por hora. Então, uma pessoa que está andando 50 metros por segundo, ela anda a 180 quilômetros por hora. Questão C, 100 km por hora em metros por segundo. Divide por 3,6. Vai dar aproximadamente 27,78 metros por segundo. E a questão D, 80 metros por segundo em quilômetros por hora. Metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E aí a gente faz as nossas continhas. Então, fazendo as nossas continhas, 288 quilômetros por hora. Então, basta a gente fazer a divisão ou multiplicação, dependendo do que é solicitado. Olha aí, ó, 0 quilômetros por hora em metros por segundo. Quilômetros por hora em metros por segundo, divide por 3,6. Zero, nada, dividido por qualquer coisa é zero. Então, 0 quilômetros por hora é a mesma coisa que 0 metros por segundo. Claro, né? Tá parado, repouso. Bora para a nossa questão 2. Nossa questão 2 é uma questão de velocidade média. Olha só o que está pedindo. Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B. Então, vamos pensar aqui, ó, cidade A até a cidade B. Distantes 200 km. Então, a distância entre a cidade A e a cidade B, 200 km. Seu percurso demora 4 horas. Então, ele gastou nesse percurso todo um intervalo de 4 horas. Pois, aí ele explica o porquê, né? Pois, decorrido 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, levando 1 hora e 20 minutos. Do tempo total gasto. O que isso quer dizer pra gente? Que das 4 horas de viagem, eu perdi 1 hora e 20 minutos trocando o meu pneu. Qual foi a velocidade média que o carro desenvolveu na viagem? Então, qual é a velocidade média que o carro desenvolveu na viagem? Essa é a pergunta. Nossa formulazinha, velocidade média é a variação do espaço, nesse caso, né, a distância entre a cidade A e a cidade B, dividido pelo intervalo de tempo que eu gastei nessa viagem. Aqui um ponto muito importante. No cálculo de velocidade média, só me interessa o momento em que eu iniciei e o momento em que eu finalizei. Não me interessa o que ocorreu no meio do caminho. Se eu parei para trocar o pneu, se eu parei para fazer um lanche, se eu parei para abastecer. O que importa é início e fim. E o início e fim é
200 quilômetros feitos em um intervalo de tempo de 4 horas. Então, é 200 dividido por 4. Mesmo que eu esteja parado no percurso, não me importa. Me importa somente o início e o fim do movimento. 200 dividido por 4, temos 50. 50 o quê? Medida de espaço, quilômetros. E a medida de tempo, hora. Então, gastei, né? Eu percorri o meu trecho com uma velocidade média 50 km por hora. Certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Bora para a questão 3. O que diz a nossa questão 3? Explique a diferença entre corpo extenso e ponto material. Falei disso na última aula, né, com vocês. O que é corpo extenso e ponto material? Vou escrever ele aqui para ficar mais bonitinho, mais organizadinho. Corpo extenso, vou retomar e vou escrever aqui uma possível resposta. Corpo extenso é quando o tamanho do objeto é muito grande, né? Ele tem uma certa dimensão e ele vai interessar no meu movimento. Né? Demos vários exemplos aí na última aula. Então, quando o corpo, o tamanho do objeto, o tamanho deste corpo em estudo, ele tem uma importância, ele faz diferença no meu movimento. Dei o exemplo de um estacionamento onde eu quero estacionar um fusquinha e um caminhão. O tamanho do objeto agora me interessa muito, né? Então, o meu corpo extenso é quando o tamanho, a dimensão do objeto importa. Bom? Ponto material é quando o tamanho do objeto não importa, a dimensão não importa no meu movimento. Por exemplo, o fusquinha e o caminhão fazendo uma viagem, né, de Goiânia até Brasília, de Goiânia até São Paulo. O tamanho do meu objeto não é muito interessante pelo tamanho, pela dimensão do meu espaço em que eu estou percorrendo. Então, essa seria a possível resposta para a nossa questão 3. Já na questão 4, ele tem uma tirinha da Turma da Mônica, onde o Cascão e o Cebolinha, né, estão ali com algumas falas e a gente vai analisar do ponto de vista da cinemática. O que está ocorrendo ali naquela nossa tirinha? Leia com atenção a tirinha da Turma da Mônica, mostrada a seguir, e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Né? O que está acontecendo ali na nossa tirinha? Cascão em cima do skate, e aí ele diz assim, ó, lá vai o as do skate. O Cebolinha alerta ele, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque, né? Usando aí nessa fala dele aí, trazendo na nossa Turma da Mônica, né? Na terceira opção, o Cascão já está passando pelo Cebolinha, e aí ele diz assim, ó, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Então vamos analisar aí, né? Primeiro, Cascão encontra-se em movimento. Em movimento, toda vez que eu vejo a palavra repouso ou movimento, eu tenho que me perguntar a quem? Movimento em relação. Meu referencial. Cascão está em movimento em relação ao skate. Faça a pergunta. A distância do Cascão ao skate muda com o passar do tempo? Se muda, é movimento. Se não muda, é repouso. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate? Não, mentira. Cascão está mantendo a mesma distância em relação ao skate. Então, em relação ao skate, ele está em repouso. Então, essa questão aqui, A1, já é falsa. 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate. Se a distância dele em relação ao skate não muda, correta, repouso. Mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. É só a gente analisar. A distância entre o Cascão e o Cebolinha muda com o passar do tempo? Muda, né? Então, se muda, é realmente movimento. Então, a 2 é correta. E a 3? Em relação a um referencial fixo fora da Terra, o que seria isso, né? Em relação a um referencial fixo
fora da Terra. Cascão jamais pode estar em repouso. Então, se a gente pensar aí, né, a nossa Terra está em constante movimento. Ela gira, tem um movimento de rotação e ela também gira aí em torno do Sol. Então, tem um movimento de translação. Então, qualquer referencial que eu pegar que esteja fixo fora do nosso planeta Terra, Cascão sempre está em movimento. Então, essa questão 3 também é correta, o que mostra para a gente que a questão correta é a letra D. Somente a opção 2 e 3 estão corretas. Na questão 5 e última da nossa primeira etapa da lista, escreva a fórmula da velocidade média. Então, a gente acabou de usar ela lá em cima. Velocidade média é a nossa variação do espaço dividido pela nossa variação do tempo. E explica o que representa cada termo. Acabei de falar, né? Vm é nossa velocidade média, ΔS, nossa variação do espaço, e ΔT, nossa variação do tempo. Essa parte resolve a nossa primeira parte da lista de exercício.